A revolta da Sabinada, ou a Sabinada, foi uma revolta urbana com intenção separatista incerta. Não se sabe realmente se eles queriam a separação do governo ou se eles buscavam apenas a separação até o período em que Dom Pedro II atingisse a maioridade. A revolta aconteceu entre os anos de 1837 e 1838. Acredita-se que ela teve início entre os dias 7 e 8 de novembro de 1837 e finalizou entre o dia 13 e 14 de março de 1838. Seu principal líder foi Francisco Sabino Álvares da Rocha Vieira, mas também tiveram outros líderes, mas não tão importantes quanto este. E ele foi tão importante que a revolta adotou o seu sobrenome como nome. O local foi na província da Bahia e como principal palco a cidade de Salvador. As características principais da revolta é que foi uma revolta do período regencial. Ela tinha intenção separatista, ainda que incerta, ela tinha intenção separatista. No meio da revolta foi declarado a República Baiense e ela teve a participação das camadas médias urbanas e uma parcela das mais pobres, apesar de os escravos participarem, pois lhes foi prometido a libertação e a causa de alforria se eles apoiassem o movimento, o que causou um descontentamento nos senhores e muitos não apoiaram o movimento. Por isso, houve mais uma participação das camadas médias e urbanas, como, por exemplo, funcionários públicos, militares, camponeses, artesãos e todas as camadas mais populares da época. As principais causas da revolta eram a não aceitação da regência por parte dos revoltosos, eles não concordavam com como a regência era administrada, a insatisfação com a centralização do poder, pois a Bahia, a província da Bahia, não tinha nenhuma autonomia política ou administrativa de como administrar o Estado, e esse poder ficava totalmente centralizado no Rio de Janeiro, onde a família real se encontrava, e no período era onde a regência se encontrava. O descontentamento com a supremacia dos senhores de engenho, que fez muita das camadas populares participarem da revolta, e o recrutamento obrigatório dos baianos para lutar na Guerra dos Farrapos. O objetivo principal da revolta era a criação de uma república baiense, pelo menos até que Dom Pedro II atingisse a maioridade. A Sabinada teve início quando alguns militares e civis encaminharam-se para o Forte de São Pedro em 6 de novembro de 1837. O ataque ao forte deu início a um confronto violento que resultou na conquista dele pelos que se rebelavam. No dia seguinte, os sabinos foram na direção do centro de Salvador, tomando a praça do palácio e expulsando as autoridades da cidade. Logo após isso, eles foram à Câmara Municipal e declararam a separação da Bahia do governo central do Rio de Janeiro, fundando uma república. O presidente nomeado foi Inocêncio da Rocha Galvão, mas, como estava nos Estados Unidos, o presidente em exercício foi João Carneiro. Assim, no dia 7 de novembro, os líderes da Sabinada demonstraram a sua visão separatista com o anúncio do desligamento da Bahia, do governo central. A Sabinada foi considerada uma rebelião com intenções contraditórias, pois, 4 dias depois, um novo documento foi emitido, anunciando que o desligamento da Bahia se manteria até a coroação de Pedro de Alcântara como imperador. A revolta manteve-se recusa a Salvador, uma vez que, nos arredores da capital baiana, houve resistência dos grandes proprietários de terra. O grupo mais rico da Bahia não aderiu à Sabinada, assim como parte significativa da população pobre que decidiu fugir, temendo as represálias que a cidade poderia sofrer. Mesmo aqueles que ficaram, procuraram não se envolver com o movimento. A reação do governo foi imediata e a cidade de Salvador foi cercada por terra e por mar. Com isso, em algumas semanas, começou a faltar comida para a população local. No seu desfecho, a falta de apoio popular e a oposição direta das elites baianas fizeram com que a Sabinada estivesse condenada ao fracasso. Com a cidade sitiada por todos os lados, os ataques feitos pela Guarda Nacional conseguiram concluir o serviço e entre 13 e 16 de março de 1838 aconteceram os últimos combates. A revolta teve um fim entre os dias 13 e 14 de março de 1832, quando os sabinos foram derrotados e não conseguiram avançar além de Salvador.
e foram derrotados e controlados pelos exércitos dos senhores de engenhos locais e também com o apoio da Guarda Nacional. Como consequência da batalha, da revolta, houveram a perda, dos sabinos da batalha, pelo menos 4.000 mortes, que isso era basicamente 10% da população de Salvador da época. 2.000 pessoas foram presas ou exiladas e o líder foi condenado à morte. O principal líder, Francisco Sabino, foi condenado à morte, mas ele não chegou a ser assassinado. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not